Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 16 de outubro, sexta-feira. A gente está aqui no nosso último programa, o fechamento de mercado. Falar um pouquinho do mercado de hoje, enfim, algumas notícias ali, panorama geral. A gente já comentou bastante no XP Connection, mas a gente vai fazer esse fechamento, tirar algumas dúvidas aí que vocês enviarem. Mas antes de qualquer coisa, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Kim. Boa tarde, pessoal. Ter um último programa da semana agora, esse fechamento. Comentar um pouquinho o que foi interessante nessa semana que está vindo. Também, principalmente, os principais acontecimentos de hoje. Para quem não acompanhou, a gente vai dar aquela resumida do dia. Mas, primeiro, se vocês puderem falar ok no chat para a gente ter certeza que está tudo funcionando muito bem, imagem, som. Só para a gente ter certeza e fazer o programa muito bem para vocês. Boa, enquanto o pessoal vai respondendo... Já tá tudo certo. Boa. Primeiro a gente vai comentar aqui, a gente já comenta de pomo aí alguns papéis que o pessoal tá perguntando, mas seria legal a gente falar dos principais destaques e também o que você está vendo aí para a semana que vem, enfim, não sei se você já deu uma olhada para o pessoal ficar atento à agenda e o que foi essa semana, a gente dá justamente esse pano de fundo, mas começando com hoje, né? Hoje talvez a questão que mais está no radar ali é a questão do orçamento. Se a gente puder falar rapidamente disso, para depois a gente já tirar as perguntas, né? Isso, a gente teve bastante turbulência na política nas últimas semanas e o debate econômico ficou um pouco distante, né? As medidas foram um pouco debatidas, mas de qualquer forma a gente está se aproximando do final do ano, a gente já iniciou o último trimestre. E está cada vez mais claro que a gente não vai conseguir atingir o superávit primário desejado. Só para lembrar, em julho eles revisaram, eles diminuíram de 1,13 para 0,15 e provavelmente nem isso vai ser atingido. O que talvez não tenha ficado tanto em destaque quando eles fizeram a revisão é que, além de projetar um superávit primário de 0,15, eles contavam também com um gap, um saldo, que se eles não conseguissem algumas receitas, eles poderiam entregar um déficit, e provavelmente é isso que vai acontecer. As receitas, eles já estão falando esses dias entre eles que eles não atingiram, né? Eles não conseguiram fazer as concessões, não conseguiram fazer aquela medida de repatriação de recursos, e isso estava quando eles apresentaram o plano, o projeto para superávit. Então, se eles não conseguissem essas receitas, não teria problema em fazer um déficit. A questão que está tendo é a seguinte: se eles já vão, depois de toda a discussão do TCU, se eles já vão antecipar todas as pedaladas e tomar um déficit bem mais forte em 2015, ou se eles continuam mantendo para diluir entre os próximos anos. O pensamento a gente já resolve de uma vez ou não. Só te interrompendo, o pessoal tá falando que o som tá baixo, se a produção puder dar uma olhada, mas pode continuar, então... Então eles não sabem se eles já com a previsão de que vão ter que entregar, vão ter que cortar mais uma vez a projeção para superávit, dessa vez já direto para déficit, se eles já fazem um déficit muito maior, com todas as pedaladas de uma vez, ou não. Para isso eles usariam uma manobra, eles usariam uma margem que eles têm de colocar todas as despesas do PAC nessa margem que eles têm a mais, junto com essas receitas frustradas, e aí sim entregariam esse déficit bem maior do que o planejado. Boa, então no resumo ali, tem gente até falando já num déficit de 60 bi para esse ano, se contar a pedalada, mas a questão é assim, né? A gente tem para esse ano um orçamento que vai ser deficitário, agora só precisa saber a dimensão disso. Mas ano que vem, aquele superávit de 0,7 também bem difícil de alcançar, já que depende de CPMF, que assim, dificilmente, ou a probabilidade muito baixa de passar no Congresso. Talvez eles recorram à CID, mas também a gente está tendo uma arrecadação bem menor por conta de impostos e lucros das empresas. Né? Exatamente, então isso aí é o que a gente tem que ter em mente, porque de novo, toda essa parte de CPMF, CID... corte nos salários, por exemplo, o ajuste do judiciário, etc., é justamente uma ponte, né? É algo para a gente aguentar agora o curto prazo, porque, de novo, as despesas vão aumentando, etc., e aí que você teria que cortar para ter um aumento aí de superávit de forma consistente, aí diminuir a nossa dívida bruta sobre PIB, né? Isso, a gente teve hoje à tarde, depois da Fitch rebaixar o Brasil, a gente teve uma coletiva de imprensa agora à tarde, e eles comentaram que eles têm o cenário base deles, eles
não trabalham com impeachment, não trabalham com Levi saindo, mas falaram que tanto um caso quanto outro, se ocorrerem, eles vão esperar para ver o que ocorreria depois, o que viria depois, o planejamento do longo prazo é o que está contando para eles. Eles querem saber se eles vão conseguir estabilizar essa relação dívida, arrecadação e gastos no longo prazo, porque não adianta nada simplesmente fazer um ajuste para esse ano e apresentar um superávit nesse ano, se nos próximos anos tudo desandar de novo. A gente já fez um programa aqui bem extenso do XP Connection mostrando que o problema de simplesmente aumentar a CPMF é que você eleva a arrecadação agora por um tempo, mas as despesas continuam crescendo muito e se isso não reverter, daqui a um ano a gente vai precisar de outra CPMF e depois de 5 anos de mais uma CPMF, até que uma hora não dá. Então o objetivo de longo prazo tem que ser estabilizar um pouco esse crescimento das despesas para que aí sim a gente consiga apresentar superávites primários consistentes com a situação do país. Boa, então a gente achou que valia a pena bater um pouco mais nessa tecla, né, já que é o assunto da parte de economia que tomou o dia, mas agora a gente já pode ir para as perguntas, diversas perguntas aqui, começando com Sula. Sula 11, Sula 11 é um papel que a gente gosta, hoje a gente vai focar na parte de fundamento, tá? Eu e o Gustavo aqui, a gente é da área de fundamento, então é isso que a gente vai tentar passar para vocês de cada papel. Então o Sula 11 é um papel que a gente gosta, a gente tinha na nossa carteira recomendada justamente para aproveitar o patamar de juros atual, onde ela se beneficia e até por valuation, né, ela estava negociando a um valuation bem atrativo, aí deu essa esticada. O que a gente fez nessa semana, a gente fez esse trade tático. Como o Sula esticou na semana passada, no começo dessa semana a gente trocou a Sula por BBSE que tinha ficado para trás. Então foi esse movimento tático, mas de qualquer forma a gente gosta de Sula. Mas se tivesse que escolher algum no setor de seguros ali, a gente ainda iria de BB Seguridade, até porque Sula performou muito bem, já está num valuation bem razoável. A gente tem gente perguntando aqui de Pomo, Marco Polo, perguntaram à tarde também, muita gente olha esse papel. A questão de Marco Polo, de novo, é uma empresa muito boa, sempre teve uma gestão boa, só que a gente está passando por um momento de retração ali, então não tem como fugir. As montadoras ali reportando vendas e produção em patamares muito baixos, né? A gente tem também a questão do PSI, que é o programa de fomento ali na aquisição de pesados, que também aumentou juros, diminuiu o teto, então é muito vento contra, e a gente não chegou no final, no fim do poço, né? O que a gente conversa bastante aqui, talvez uma entrada em Marco Polo só quando a gente vê alguma inversão, mas a gente ainda vê confiança do empresariado caindo, consumidor, produção industrial. Hoje a gente teve BCBR abaixo do esperado, então não é hora de pegar a faca caindo em Marco Polo, tá? Outra que estão perguntando aqui é Ecorodovias. Ecor a gente não gosta do setor, de novo, a parte macro ruim, o tráfego ali nas rodovias, principalmente pesados, né, a gente tem uma correlação muito grande com a atividade econômica do país. Até o Gustavo pode falar um pouco melhor, que ele usa isso nos modelos. De qualquer forma, a gente está vendo desacelerar bem, né, a parte de tráfego. Isso, quando a gente pega movimentos pesados, a gente tem bastante uma percepção do que está acontecendo com a produção industrial do país, se está sendo bem afetado ou não, e a gente está bem de olho nesse indicador, particularmente, para ver quando que a economia vai bater o fundo do poço e começar pelo menos a recuperar, quando vai parar de cair a taxas tão fortes, que nem a gente tenha visto nos últimos meses, e isso não tem aparecido ainda. Um outro mês teve um resultado assim fora do padrão positivo, mas ainda estão tendo o fluxo de pesados ainda está caindo muito forte. A gente teve uma produção industrial ruim, a gente teve BCBR ruim de agosto hoje e provavelmente em setembro a gente vai ver novamente isso para fechar o trimestre com indicadores bem ruins, apresentando um trimestre ainda mais fraco do que o passado. Boa, então fundamento na parte de tráfego ruim, eles têm a participação no porto lá de Santos que está sofrendo uma concorrência muito grande com os terminais privados novos, então fundamento ruim e na parte, digamos, de fluxo também é ruim para esses papéis de concessão. Quando a gente vê a curva de juros abrindo, esse movimento tende a
prejudicar a Ecorodovia, CCR, até as empresas mais alavancadas. É isso que a gente tem visto aí com essa abertura da curva de juros, eles têm sofrido por conta disso, então não gostamos de posição no setor. A próxima aqui, a gente vai falar de CSN no setor de siderurgia, outro setor que a gente mantém o pé fora, principalmente CSN e Usiminas. O valuation continua alto, deu uma esticada ali por conta de dólar também, com isso você diminuiu um pouco as importações. Você também teve algumas questões de repasse de preço, mas a nosso ver isso não é o bastante ali para justificar o valuation atual, que elas estão negociando, o macro vai continuar desfavorável, o CSN tem uma dívida gigantesca ali de 5,6 vezes dívida líquida EBITDA, que é a dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, então ela demoraria, se pegasse todo o caixa que ela gera na operação, demoraria 6 anos para pagar as dívidas se ela destinasse a geração de caixa só para pagamento de dívidas. Então a alavancagem é muito grande, ela está trabalhando com venda de ativos, etc., mas equacionamento muito difícil aí de endividamento para CSN, valuation relativamente alto, não recomendamos ficar no setor. Indo aqui para a próxima, o IBR a gente teve essa conversão ali, ele está perguntando o IBR4, a gente viu o IBR4 caindo forte, porque a gente teve uma migração ali não só dos investidores que aderiram à conversão de PN para ON, mas naturalmente muita gente fez isso a mercado, porque toda a liquidez vai estar na OIBR-ON, já que foi a conversão, teve uma adesão grande, e também por conta de fusão, né? Talvez a gente tenha, ou a gente tem no radar ali alguma especulação sobre fusão de TIM e Oi, e é mais interessante então você ficar na OIBR3, porque você fica mais alinhado com o controlador, e também na que tem mais liquidez, por isso que a gente está vendo. Agora, em termos de fundamento, a gente não gosta de posição em Oi extremamente endividada ali, a gente não sabe o que vai acontecer nessa parte de consolidação, então, frente a tudo isso, a gente prefere ficar em Vivo, que tem um dividend yield bem interessante depois dessa queda, e está ali em destaque em termos de qualidade de operação, tá? O Circuit Break está perguntando o que é fato, o que é boato na questão do Lula tirar o Levi. E aí, Gustavo? O que a gente acha é que depois da reforma ministerial, o Lula mostrou bastante seu poder dentro do governo atual, articulou bastante, está cada vez mais participativo na articulação política. Essa semana ele ocupou praticamente todos os dias as principais manchetes de jornais, com toda a questão do Eduardo Cunha, ele praticamente falando, a Dilma não está mais comentando. E a parte do Levi, interessante que a Dilma foi na CUT, numa reunião da CUT, e eles questionaram bastante, vaiaram o Levi, fizeram um coro contra o Levi, e diferentemente do que vinha acontecendo antes, a Dilma não defendeu, ela não se posicionou favorável ao Levi, não criticou as vaias, ela se absteve de fazer qualquer comentário, e isso não estava acontecendo antes. Antes ela sempre defendia o Levi, não tem nenhum boato de que ela tenha mudado a sua opinião sobre ele. O que mudou é que a gente está vendo o Lula mais participativo, ele conseguiu trocar o ministro da Casa Civil, que era o Mercadante, que era um dos mais queridos pela Dilma, pelo Jacques Wagner, que é um dos principais nomes aliados ao Lula. Então, se ele tiver cada vez mais poder no governo, o próximo passo seria trocar o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Boa, diversas especulações aí de que talvez eles estariam articulando a saída do Levi para depois da votação dos vetos em novembro. Isso, aí o nome que cogita é o Meirelles, que a gente sabe que tem muito interesse político, né? Muita ambição política é a palavra, mas ele não se pronunciou, o Meirelles não comentou nada sobre esses boatos que falam o nome dele, até porque se ele comentar, ele praticamente já assina a carta que vai ou que... seria, mas a gente acha que se ele fosse convidado, talvez realmente ele assumiria. É isso aí. E eu particularmente acho que, indo mais a fundo a sua pergunta, se é fato ou boato, acho que tem mais fato do que boato, né? Pelo que a gente está vendo aí, de fato ele perdeu muita força, talvez seja o próximo alvo aí justamente do Lula. Pessoal perguntando aqui de Vale, eu vou tentar dar uma acelerada agora aqui, porque falta 1 minuto para a gente encerrar. Vale a gente não gosta também,
coincidentemente os setores que vocês estão perguntando são setores que a gente se mantém fora. Vale é um deles, a dinâmica de oferta e demanda do minério de ferro deve continuar pressionando o preço, com China desacelerando e capacidade global aumentando, capacidade contratada ali com Vale, BHP e Rio Tinto. Junto a isso, a gente tem a Vale fazendo CAPEX alto, já cortou dividendos ali, a distribuição de dividendos cortou por conta desse cenário difícil. Em termos de valuation não está uma barganha, então não tem por que ficar comprado em Vale ao nosso ver. BR Foods é outra que se beneficia com dólar, mas lembrando que boa parte da receita ainda é da parte doméstica e tem muita influência de processados. A gente sabe que está tendo uma mudança e substituição de processados por in natura, obviamente frente a essa desaceleração econômica, aumento de desemprego e menor renda disponível. Então o valuation para a gente tem pouca margem de segurança, negociando a 20 vezes PI para esse ano. A gente também não gosta dessa margem de segurança em Vale. O João está perguntando de Anima, ele quer comprar Anima para swing trade, porém esticou 60% em 15 dias, se ele espera uma correção ou a empresa vale por fundamento. Olha, a gente prefere muito mais uma Croton, por exemplo, do que a Anima. Muito se falou aí que teve um short squeeze, alguma coisa nesse sentido. De fato, talvez seja perigoso entrar nos patamares atuais. De novo, Croton para a gente é uma empresa muito mais sólida e robusta em caixa, tem um management muito bom e dilui esse perigo e mudança do FIES porque tem boa parte das receitas ainda atrelada a ensino à distância. Então você consegue ter algum tipo de diluição de todas essas mudanças que a gente está vendo no FIES, tá? Então é isso, se você estivesse só olhando o Anima, na verdade, se você estiver só olhando o setor de educação, talvez ir para Croton, algo nesse sentido. Agora, para manter Anima ali nesse patamar depois dessa esticada, sendo que pode ter acontecido um short squeeze, é bem perigoso, tá? Indo aqui para Embraer, a gente gosta de Embraer como uma exposição a dólar, tá num valuation interessante, mas a gente acaba preferindo ali para esse play de dólar Suzano e Fibria, tá? Mas Embraer não deixa de ser uma boa oportunidade ali, justamente para ficar exposto ao dólar num patamar mais alto. O pessoal perguntando aqui que a gente só está falando de setor que a gente não gosta, falando agora dos setores que a gente gosta, e teve até pergunta aqui, começando por setor financeiro, Itaú. Itaú é a nossa principal posição hoje, depois dessa queda. Ali deu uma recuperada, mas o valuation muito atrativo, atualmente negociando ali a cerca de 7 vezes PI para esse ano, preço sobre lucro, sendo que na média ali foi sempre acima de 8, 8 chegou até a 10 vezes. De qualquer forma, a gente acha que tem bastante espaço ali, muita coisa já precificada e margem de segurança boa, é a nossa principal posição. Outra posição que a gente gosta bastante, a gente até teve uma boa performance aí recente, foi BB Seguridade, que deu aquela sofrida, aí chegou a 12 vezes preço-lucro pro ano que vem. A gente achou que não fazia nenhum sentido, sempre tradou a 15, ali é uma bela empresa bem resiliente no cenário que a gente está agora e acabou voltando mesmo, mas a gente continua bem otimista com o papel. Outra composição boa de portfólio que a gente gosta é a exposição a dólar. Dólar no patamar mais alto tende a beneficiar ali empresas exportadoras. Nesse sentido, a nossa posição fica com Suzano. Suzano aí que está desalavancando bem. Em termos de valuation está bem atrativa, aí abaixo de Fibria até. E Klabin. Klabin é um bicho um pouco diferente, mas comparativamente o valuation de Suzano está mais interessante. E a dinâmica da celulose, da commodity celulose, deve performar bem ainda, principalmente se a gente fizer a relação com commodity metálica ou petróleo. Eles estão conseguindo repassar preço na celulose, puxado por Europa e China, ainda deve ter uma performance boa. Então esses são alguns setores que a gente gosta. A gente tem um pouquinho de Croton também, mas é uma posição pequena, é um pouco disso que compõe as nossas carteiras recomendadas, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Gustavo, você tem mais alguma coisa para chamar atenção ali? O último destaque é PIB da China do terceiro TRI que vai sair. Esse é bem importante, né? Domingo para segunda? Domingo para segunda, então a gente vai ter os mercados já começando a semana com um indicador bem importante para mostrar se a China vai realmente
mostrar um número para o terceiro trimestre desacelerando ou não. Isso com certeza impacta o mundo, porque o mundo está realmente, agora parece estar mais preocupado se a economia global está indo nos eixos ou não, parando um pouco aquela discussão de querer mais estímulos, né? Boa, então de domingo para segunda a gente vai ter PIB da China, a gente que tem afeta também... aqui, principalmente, né? Exatamente. A gente não quer a China desacelerando tanto porque é ruim pra gente. Afeta porque você tem aquela leitura de que talvez os juros dos Estados Unidos, o aumento aconteça antes ou depois, e diretamente porque é um parceiro econômico nosso. Isso. É muito Principal importante. Parceiro, né? A gente vai ter também no começo da semana vendas do varejo, produção industrial por lá também, na China, é bom a gente ficar ligado. Porque vai sim ter volatilidade na segunda, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Faltou aí alguns papéis, não deu tempo. Esse programa aqui de fim de dia realmente é mais curto, mas a gente tem a nossa programação segunda-feira às 11h30, a gente tem XP Connection, a gente pode voltar a falar de fundamento das empresas, tá, pessoal? Bom, por hoje é só, bom fim de semana para todos e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal, até semana que vem.